Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula, onde a gente vai tratar sobre produção de lives com elementos caseiros. Meu nome é Paola Trama, eu sou produtora cultural. Esse é o João, produtor audiovisual, nós somos de Ilha Solteira, interior de São Paulo. E aí nessa videoaula a gente vai abordar alguns temas para fazer com que uma live, mesmo sendo feita em casa com elementos caseiros, mas que ela tenha uma boa qualidade. E o porquê disso? Nesses últimos 2 anos, aí 2020, 2021, essas transmissões ao vivo, elas estouraram por conta da pandemia. Foi a forma que os artistas encontraram de divulgar os seus trabalhos, de manter tudo isso ativo. Agora em 2022 diminui um pouquinho a utilização delas, mas elas têm alguns pontos interessantes para a gente continuar usando live. Por que continuar usando live, sendo que os eventos presenciais voltaram? Um dos fatores é a questão geográfica, né? Então o evento presencial ele é incrível, ele tem toda aquela energia envolvida, mas ele é pontual, né? Tanto com relação à localização dele, então o público que você atinge, e tanto com relação ao tempo. Quando a gente faz uma transmissão ao vivo, essa amplitude geográfica aí que a gente tem, ela não vai ter fronteira. Então você vai conseguir atingir um público independente da localização dele. E quando você disponibiliza essa transmissão ao vivo, ao final dela, numa plataforma de streaming, você passa a ter um material atemporal. As pessoas vão conseguir assistir essa transmissão que você fez no momento que elas quiserem e por tempo indeterminado. Então, isso faz com que o artista ele fique com um material permanente na rede e que muitas vezes ele pode usar como material de divulgação. E se isso passa a ser um material de divulgação, precisa ter uma preocupação com a qualidade desse material. Tanto se você for disponibilizar pensando nisso, ou não, eu vou fazer a live e eu não vou disponibilizar ela depois. Mas existem pessoas assistindo, né? E essa qualidade, né, que vai ser entregue para o seu público, ela sempre precisa ser pensada. Então a gente vai abordar alguns temas, eu vou falar um pouquinho de alguns temas de pré-produção, de algumas preocupações que a gente precisa ter, e depois o João vai falar um pouquinho da parte técnica para vocês. Quando a gente pensa em uma live, a primeira coisa que a gente tem que entender, por que eu quero fazer? Para quem que eu quero fazer e o que exatamente eu vou fazer. Então, não é porque eu vou fazer uma live, eu vou usar o celular, eu estou em casa, que isso não tem uma pré-produção ou que isso não tem uma roteirização, né? Então, essas preocupações, elas precisam existir, né? O porquê que eu quero fazer? Isso vai determinar todo, né, esse seu objetivo, ele vai delinear o contexto da sua live. Então, desde escolha de repertório ou número que eu vou apresentar, se é no caso de dança, teatro, ou o tema que eu vou abordar, se for um bate-papo. Então, tudo isso ele vem desse porquê, né? Do porquê e do pra quem. Então, são 2 fatores muito importantes, né? A gente ter essa concepção da live. O que vai ser feito exatamente? Tudo isso também depois vai refletir no cenário que você vai escolher, no tempo de duração dela. Então é muito importante definir essas coisas com clareza, né? Então, por exemplo, o que eu quero fazer, o público-alvo, para quem eu vou fazer, e isso também é importante, porque isso depois vai direcionar até a sua divulgação, né, com relação a quais pessoas, né, eu quero que isso chegue. Então, quando a gente vai trabalhar com algumas redes sociais, isso vai facilitar no sentido de para quem você vai divulgar essa live, quem você quer que assista essa live. Essa escolha do repertório, ela é importante tanto nos eventos presenciais, quando a gente trata, né, na questão da música, quanto na live. Então, dentro de um evento presencial, a gente sempre tem a preocupação da dinâmica. Qual é a música que abre? Qual é a música que encerra? Como que eu vou dar a dinâmica do show com esse repertório? Numa live acontece a mesma coisa. Então, se você, de repente, o seu objetivo é apresentar um trabalho novo, vale a pena, de repente, começar com algo que já é conhecido do seu público e aí trazer essas coisas novas e terminar com alguma também já conhecida. Então, essas definições, elas precisam estar claras para não ficar aquilo de última hora, de muito improviso. O improviso, ele
é aceito, ele é interessante, mas como eu disse, depende do seu objetivo. Se você vai disponibilizar isso e tem a intenção de usar isso como material de divulgação, o improviso, ele não cabe tanto. Quando você tem isso mais roteirizado, mais direcionado, ele acaba ficando com uma cara muito mais profissional, sem dúvidas, né? O tempo de duração de uma live. Durante a pandemia, a gente teve lives aí de 2, 3 horas de duração, né? Que já virava a festinha de casa, né? Já preparava lá a comida, a bebida. Hoje as pessoas já nem têm mais esse tempo, muitas vezes, para assistir uma live tão extensa, né? As pessoas já voltaram a sair, a dinâmica de trabalho já deixou de ser home office para a maioria. Então, uma live mais curta, ela muitas vezes é mais interessante, porque você consegue prender o seu público durante esse tempo todo, você fica com esse material por um tempo que mesmo as pessoas que vão assistir depois, com calma, mas elas vão fazer isso num espaço ali de 30 minutos, de 40 minutos. Então muitas vezes é interessante fracionar. Ah, mas eu queria falar disso. Fraciona, faz mais de uma, né, com espaço. Isso acaba sendo mais interessante. E até com relação ao que eu estava falando de o que fazer, né? Ah, mas será que eu apresento um material novo? Ou, para quem trabalha com música, eu faço um cover? Eu tenho notado ainda um movimento de algumas lives que ainda acontecem, de o pessoal abrir caixinhas de perguntas nas redes sociais. Então, até para ver essa demanda. O dia que é melhor, o horário que é melhor, qual tema que as pessoas aí estão buscando, né, que elas vão ter interesse em assistir. Então, é uma forma de repente, você já interagindo com esse público e ver qual é esse retorno. Porque até essa escolha do dia e do horário, ela depende desse público-alvo. Se eu estou fazendo uma live, no meu caso, sou produtora, eu estou fazendo uma live sobre produção direcionada para artistas. Se eu for abrir isso como transmissão ao vivo, provavelmente eu vou fazer isso durante a semana, num período noturno. Porque de fim de semana os artistas estão trabalhando, não vai fazer muito sentido eu abrir uma live. Então, aí vem a questão da importância da escolha do público-alvo. Porque você até consegue direcionar esses elementos. Quando que eu faço? Que dia é melhor? Que hora é melhor? Quanto tempo de duração? Então, tudo isso são também fatores que vocês podem buscar, de repente, numa caixinha de pergunta nas redes sociais. Eu ainda percebo que existe essa movimentação até agora, tá? E acho que com relação à parte mais de... escolha também uma data ideal que não concorra com outras atividades da cidade, né? Mesmo live famosa que pode acontecer. E isso na pandemia aconteceu bastante, né? A gente tinha quase que um festival. Eu brincava, falava que eu tinha o palco sala, o palco cozinha, né? Porque você podia abrir o Note num lugar, o celular no outro, e tinha várias lives acontecendo ao mesmo tempo. Como a dinâmica agora mudou, é interessante fazer também essa busca, né? Verificar se vão ter outros e até eventos presenciais mesmo, que obviamente vão tirar as pessoas de casa e fazer com que o seu público de repente diminua. Então, sempre ter esse estudo, ter esse cuidado de estudar todos os fatores que podem influenciar nem na divulgação, no engajamento. Falando em engajamento, Paulo, lembrei de um detalhe, que você não começa a live simplesmente num canal que está zerado. Você sempre tende a procurar um canal que já tenha vários seguidores, né? Ou uma página, ou um grupo. Pelo menos você avisar, né, com antecedência que você vai fazer uma live e que tenha já um público pré-determinado. Não adianta você criar uma página hoje e amanhã vou fazer uma live a partir dela. Não vai ter engajamento. Não tem engajamento. Então é uma experiência que muitos tiveram na pandemia, e a gente comprovou isso com a experiência que nós conseguimos obter. Então, assim, período. Se de repente o seu perfil não tem tantos seguidores e você visa aumentar esse número de seguidores, de repente é interessante pegar parceria com alguém nesse sentido. Alguém que tenha um número maior e que possa fazer por lá, ou tem no Instagram aquela opção de fazer em conjunto, né? Você convidar pessoas para participar. Isso faz com que as pessoas, né, seguidoras do outro perfil venham para o seu. Então, trabalhar com esses elementos é bem importante também. E aí, saindo um pouquinho então dessa parte aí mais de pré-produção, de toda essa roteirização que faz com que
a sua live, depois o material que você vai disponibilizar fique com uma cara mais profissional, a gente vem para as questões mais técnicas, né? Desde ambientação, captação da imagem e do som, as formas de transmissão. E aí o João vai falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Beleza. O Paulo já me apresentou, eu sou o João Carlos, aqui de Ilha Solteira. Essa pandemia trabalhamos muito com live, né? E para nossa surpresa, a gente aprendeu também muita coisa, porque alguns locais tinham a necessidade de fazer live e não tinha essencialmente um material profissional para fazer, né? Então foi uma barreira que a gente teve que aprender e ensinar muito o pessoal aqui, né? Sobretudo igrejas, artistas, né? Cada um tinha uma necessidade e a gente foi adequando, então, né? Um equipamento às vezes que era meu não poderia utilizar para mais pessoas porque estava sendo utilizado naquele momento. Então, até para evitar custos, a gente meio que catequizou, né? O pessoal, utiliza essa ferramenta, utiliza aquela ferramenta, trata o som dessa forma, né? Como é que está a sua luz, como é que está a sua ambientação? Isso tudo a gente aprendeu e passou para a comunidade aqui no geral, né? Então, o primeiro passo, eu coloquei alguns pilares da transmissão, né? Então, o primeiro passo, né? O primeiro pilar é ter internet. Sem internet você não consegue fazer nenhuma transmissão, né? Então, as plataformas mais conhecidas, né, YouTube, Facebook, o Instagram, eles exigem um padrão mínimo de conexão e basta saber também que se o seu provedor de internet também tem essa disponibilização de bandas para isso, né, de bandas de banda larga que eu estou dizendo. Então, se o Facebook te manda você seguir um padrão de HD, que é 720p, você precisa de 2 MB, mas não vai só atrás de 2 MB, porque a sua internet, se for confiável, beleza, 2 MB vai te resolver. Mas não, você sempre pega umas 3 vezes mais. Eu costumo pegar porque a gente não faz conexão simplesmente só para o YouTube ou só para o Facebook, a gente costuma fazer por mais perfis de mídias sociais. Então, vou fazer pelo Instagram, vou fazer pelo Facebook, vou fazer pelo YouTube. Então, cada um que você escolhe vai se somando, então, né? O YouTube, ele pega, para você transmitir em Full HD, que é 1920 por 1080, a 30 frames, ele pede 4.600, né? kbps. Então, você precisa ter uma banda de pelo menos 4 MB. Mas, como eu falei para vocês, não trabalhe em cima somente desses valores. Então, exagere um pouquinho, né? Peça 40 MB para você trabalhar com folga, né, para mesmo se sua banda estiver achatada, você conseguir fazer sua live com tranquilidade. Tá? Evite usar o Wi-Fi. A internet aqui no interior não é aquelas coisas, né? Você não pode contar com ela a todo tempo. Então, por isso você você foge um pouquinho do gargalo para ter um pouquinho de recheio, vamos chamar assim, né? E o Wi-Fi, o que acontece? Você não tem um fluxo contínuo, o Wi-Fi oscila demais, né? Ainda mais se você tiver um ambiente que tem amigos, você pode drenar um pouquinho dessa rede na hora do vamos ver, tá? Então evite o Wi-Fi para você fazer o streaming principal. Você precisa de um bom processamento de CPU, né? Então o seu computador tem que ser no mínimo, para você transmitir para uma plataforma, você precisa de um computador, né? O recomendado é um i5 de 10ª geração, com 8 GB, uma placa dedicada de vídeo, tá? Porque você pode perder pacotes de dados à medida que você for fazer a transmissão, tá? Então esse é o pilar principal, né? Tem internet, tem computador, já você vai abrir algumas portas do que vem a seguir, né? O seu computador, ele tem uma placa de áudio, chamada placa de áudio. Só basta saber se esse computador, a entrada é uma entrada de linha. Porque se for algum notebook, dependendo do modelo, você coloca o cabinho P2, naquela entradinha que tem para headset, aqueles microfoninhos que vem de celular, o Windows, ele detecta aquilo.
ele pode aparecer um pop-upzinho e vai dizer, você conectou o que aqui? Um fone com microfone, apenas um microfone ou uma entrada de linha. Então, nesta opção você vai colocar a entrada de linha. Por quê? Você consegue o áudio puro da mesa de som ou do processador que você estiver usando. No caso, o microfone sem fio, você tem, pode ter outros tipos de conexões, né? Tem mesas de som que já tem interface, tá? Então o som sai mais nítido ainda, né? E se você não tiver nessa placa de áudio que tem no seu computador, não tiver essa entrada de linha, aí sim você vai ter que usar uma interface de áudio, tá? Essa interface de áudio tem interfaces de R$300 e tem interface de R$5.000, né? Então basta que ela te atenda no que você pode pagar, sendo uma entrada de linha já te resolve, porque você trata o áudio direto da mesa para o seu computador, né? Esse é o segundo passo, tratamento do áudio. O terceiro passo é a imagem em si, né? A imagem pode ser a produção que você está sendo captada, né? A filmadora que está fazendo a captação, ou a estrutura de cenário, estrutura de luzes, né? Então, nesse pilar que eu vou falar para vocês, o primeiro ponto desse pilar é a luz, a iluminação. Tá? Não adianta você ter um equipamento de excelente qualidade se ele não tem a sensibilidade para você captar uma imagem com qualidade. Mesmo que você conheça muito bem o equipamento, você sabe que tem uma limitação por conta dessa falta de luz. Então, o princípio básico da iluminação é a iluminação de 3 pontos. Existe uma luz principal, uma luz acessória de preenchimento e a luz de recorte, né? Eu estou usando aqui 3 luzes até para dinamizar. João, mas um refletor LED profissional é R$2.000, R$3.000. A gente se virou nessa pandemia, né, com um equipamento que não é caro, você encontra na sua cidade, qualquer loja de construção, que são refletores LED, refletores de 40, de 50 watts, tá? João, mas essa luz é muito ofuscante, a pessoa não consegue nem abrir o olho. Legal. Outra coisa que surgiu na pandemia foi as embalagens de álcool, né? Então você tem essa embalagem, que é uma embalagem, a gente chama na fotografia, né, uma embalagem leitosa, né, é um plástico semibrilho que dá a dispersão da luz. Então você não fica tão ofuscado com a luz. Então você corta o galãozinho de álcool, né, que a maioria você vai encontrar nesse momento ainda, encontra bastante. Né, você dobra, faz a dobra e coloca como se fosse uma capa, né? Uma capinha. Aí ela dispersa a luz mais homogeneamente, não fica uma luz tão dura, né? João, mas para quem mexe com temperatura de vídeo, essa luz não é muito fria, não é muito azulada? Beleza, a gente tem uma outra solução, né? Que pode dar mais prazer pra gente, né? Essa aqui é uma embalagem recortada de growlers, aquele refilzinho de cerveja que o pessoal costuma ter nas conveniências, né? E a gente utilizou também, né? Recortou uma garrafa e a gente prende também da mesma forma que prendeu. Olha, é tudo sustentável, trabalhando, reutilizando embalagem. Tá? E aí você tem uma luz, pode ser uma luz de frente, uma luz lateral, que você coloca mais uma corzinha aquecida, né? No caso eu coloquei uma aqui atrás para dar essa luzinha de recorte, tá? Cuide bem do seu cenário. Você pode estar... Aqui a gente colocou o computador porque a gente está mostrando a ferramenta trabalhando. Mas, João, eu preciso montar um painel de LEDs atrás, eu preciso fazer pintar a parede. A gente conseguiu, com várias lives realizadas, texturas de TNT, com tijolinho, com madeira. Nunca comprei tanto TNT na vida. Com folhas. TNT, melhor investimento. Então, você cobre o fundo, né? Talvez a parede não seja tão legal, talvez tenha algum detalhe que você não queira mostrar. Beleza. Homogenize com o TNT, né? A gente brincou bastante na pandemia com esse negócio aí e viu que dá um resultado legal, né?
E se tiver faltando luz atrás, esse tripé ele é complementado com uma luz de enchimento. Então esse tripé passa a ter um quarto pé, que você também, se você tiver um fundo agradável, você pode também colocar uma iluminação traseira, né, voltado ao fundo para você fazer o enchimento do seu plano de fundo. Tá? Então essa é uma dica que a gente deu para vocês. Para nós foi muito útil, né? Que aqui no interior a gente não tinha muitos espaços, então a gente ia acabando improvisando nas casas, né? Nas igrejas. E nem muito recurso, porque a gente poderia ter comprado uma Elanca, poderia ter comprado, né, algumas coisas melhores, mas não, era realmente tentar fazer com o custo mais baixo possível, e o TNT foi uma solução. Nós trabalhamos excelente. muito com a Aldir Blanc, e o recurso que o pessoal tinha era mais para se manter, então a gente acabava ajudando muito os colegas, né? Falando, vamos fazer um cenário mais enxuto, né? Que não exige tanto, para sobrar um cachê do nosso colega aqui. Assim, a banqueta da casa de um, o vaso de planta da casa do outro. Exatamente. E nem por isso, né? Então não vamos deixar de ter um cenário tratado com cuidado, né? Ter esse cuidado. Mas tem como fazer com o que tem em casa, muitas vezes. A gente falou de ambientes, agora a gente vai falar um pouco da captura, né? Então no áudio a gente tem a placa de áudio e o vídeo, né? A câmera por si tem uma saída de vídeo, mas o computador não entende aquilo lá como sendo um dispositivo. Por quê? Ele precisa também de uma interface. Eu estou falando do nível mais profissional, tá? Mas calma, você não tem uma câmera? Beleza. O que você tem em mão? Aliás, o que todo mundo tem em mãos? Né? Um aparelho de celular. Né? Existem locais aqui na ilha que utilizaram para sua transmissão essencialmente celulares. Mas como é que você faz, João, para o celular? Você faz direto o vídeo? Você pode fazer direto o vídeo, mas é a captura do áudio, né? E os ajustes mais finos, como é que você faz? Né? O celular, eu recomendo 2 programas que eu usei e são os mais estáveis com o meu celular. Meu celular já tem uns 3 anos, é um S9, já foi top de linha, mas ele não é mais. Ele não me deu nenhum trabalho, né? A latência é quase zero, né? Muito embora você tenha a opção de usar ele conectado na mesma rede que você estiver conectando o seu gerenciador de streaming, né? Sua mesa de corte digital, você dê preferência a usar em 5 GHz, tá? Não 5G, tá? O 5 GHz, porque ele é uma banda de internet sem fio muito mais rápida. Então, para você não ter muito delay da sua imagem do celular para chegar na sua mesa de corte digital, você usa o 5G da sua rede Wi-Fi, tá? Se não, você conecta ele USB. Bom, eu não falei o nome dos apps que a gente usa para fazer a câmera funcionar no celular. Então, eu usei basicamente o Iridium e o NDI. Tá? O Iridium e o NDI foram os mais estáveis, como eu falei para vocês. Tá? Você pode baixar na loja de aplicativos, fica muito mais barata do que você comprar uma câmera USB como essa. Né? Essa aqui é uma C920, está todo mundo vendo aí. Que no auge da pandemia custou em torno de R$1.000 e você não achava. Né? Então foi uma solução usar o celular como uma webcam, porque simplesmente ficou um absurdo o preço de uma câmera dessa. Certo? Vamos lá. Se você já tem uma câmera profissional na sua casa ou semi-profissional, você liga na saída de vídeo dela, geralmente a saída HDMI, você liga na televisão. Se você conseguir uma imagem limpa, sem marcações na tela, de REC, de foco, de instruções de ISO, essas coisas, você tem uma câmera de saída limpa. Aí você pode utilizar uma placa de captura. Né? Você tem as mesas de corte, como a Atem Television, né? Ou a Atem Mini, ou você tem umas placas individuais. Tá? Você tem placa boa, como a Elgato, né? E você tem as chinesas. Né? As chinesas, em torno de R$200, R$300, você compra uma placa relativamente barata e você consegue, então, dar ainda mais qualidade à sua live. Você pode inserir no seu setup, né, essa câmera sua que você tem na sua casa para fazer parte desses equipamentos. E por fim,
não menos importante, mas essencial para a live, são os softwares que fazem a transmissão, né? Existe um muito famoso, só que ele é pago, é o vMix, é um software profissional. Só que existe um outro software que eu amo também de paixão, que é o OBS Studio. Ele não é tão completo, mas você vai instalando módulos nele que você consegue fazer com que ele trabalhe tão bem quanto o vMix. Ele tem bastante material disponível, né, sobre ele. Isso, na pandemia estourou, né? Muito tutorial sobre ele. Porque você vai incluindo elementos, você inclui câmeras, você trabalha com camadas, da mesma maneira do Photoshop, desses softwares de edição de vídeo, também você trabalha com camadas. Então você coloca a sua câmera principal como sendo uma tela de fundo e você vai colocando elementos, né? O dia, uma figurinha, a logo do seu programa ou da sua live, e você trabalha muito bem com esse software. Você pode transmitir, você pode somente gravar, e você trabalha com vários elementos gráficos e audiovisuais. Você pode colocar filmes, vinhetas, muitas coisas, transições, e é uma ferramenta grátis, tá? Você entra no bsproject.com e você baixa diretamente no seu PC, certo? Só algumas coisas que eu vi até por esses dias. Olha, tudo bem, vocês falaram aí do computador, mas eu não tenho nada, eu só tenho o meu celular e eu vou abrir uma live pelo Instagram, pelo meu celular, porque é o que eu tenho. Tudo bem, sem problemas. Mas não deixe de ter essas preocupações iniciais que a gente falou, com essa questão de pré-produção, do que eu vou fazer, de como que eu vou entregar. Dá para ter um cenário bacana, né? Mesmo sendo em casa ou é um lugar ao ar livre, mas tenha cuidado com a escolha desse lugar. Vê se não tem latido de cachorro, se o ar-condicionado não está fazendo muito barulho, de preferência desligue o ar. Mesmo que passe um pouquinho de calor. Você não tem o computador, mas o celular vai salvar para você nessa hora. Ai, não tenho dinheiro para comprar o TNT, procura uma colcha legal, uma coisa que possa cobrir, que possa te dar um fundo. Isso é interessante. E eu vi ontem uma divulgação, só que ela trabalha com muita live, mas não é da área artística, mas de um microfone que ela comprou no Mercado Livre e que você conecta, né? Ele tem uma entradinha que você conecta no celular e você coloca o microfone como um microfone de lapela. Tem ali. Então ela comentou que para quem fala muito em eventos e às vezes local com mais barulho, a voz acaba saindo mais baixa, que aquilo estava ajudando muito ela. Então, de repente, é uma ferramenta legal para... Eu quero fazer uma live, se às vezes é um investimento possível, use, né? Vai investindo aos poucos em recursos para que você possa ter uma qualidade maior nessas transmissões. Elas não vão deixar de ser utilizadas. A pandemia pode passar, mas muitas coisas que foram, não é nem descobertas, mas que passaram a ser mais utilizadas na pandemia, elas vão permanecer. Porque eu falei, elas têm vantagens, né? Então eu posso não usar com a mesma frequência que a gente usou na pandemia. Mas é o que eu falei, eu quero deixar um material disponibilizado, eu posso ter pessoas do mundo inteiro assistindo a partir do momento que eu faço isso, né? Então é interessante e é legal ir investindo aos pouquinhos nisso para que você possa sempre ter um material de qualidade. Não é porque é um artista independente, porque tem poucos seguidores. Quanto mais você investir em qualidade no seu material de trabalho, sempre os seus resultados vão ser melhores. Isso é fato. E eu acho que é isso. É isso aí. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com vocês. Em breve a gente vai abrir uma transmissão ao vivo também para tirar algumas dúvidas. Ou quem quiser também depois deixa nos comentários. A gente vai acompanhando e vai respondendo na medida do possível. Obrigada a todos. Beijo.